sempre traz aqui para vocês, tá, minha caríssima audiência? O Brasil real. O Brasil doa quem doer, a realidade dura, crua e nua do nosso Brasilzão. E é nesse espírito, nesse embalo que a gente vai ao nosso Bom Dia Pra Quem? E o meu bom dia de hoje vai para você, que sabe que existem dois Brasis e que sonha com um dia em que o abismo entre eles possa talvez ser superado. Existe um Brasil das redações, dos corredores de Brasília, é o Brasil das fofocas, dos bastidores, dos jantares e das confabulações, e existe um outro Brasil, um Brasil profundo e, digo eu, dolorosamente real. Esse Brasil real pode ser melhor definido como um verdadeiro mundo-cão. É um país em que crianças passam fome e são obrigadas a trabalhar pesado, em que meninas são transformadas em objetos sexuais de homens muito mais velhos, desde cedo. Porque ontem tivemos o caso do assassinato da menina Maria Vitória dos Santos, de apenas 15 anos de idade, lá na Paraíba. O suposto assassino já preso é Gilson Cruz, um homem de 56 anos de idade, com quem a menina Maria Vitória vivia há 4 meses, sendo alvo de abusos constantes. A lei afirma aqui no nosso Brasilzão que o estupro presumido só ocorre para menores de 14 anos. Talvez tenha chegado a hora, minha gente, de reavaliar, é o mínimo. O preço pago nesses relacionamentos tem sido a vida de crianças. Me parece um preço alto demais, acho que vocês concordam. O Brasil profundo normalizou a pedofilia e o abuso, enquanto nós, do Brasil glamouroso, talvez, aqui das redações, dos coquetéis, nos deleitamos com fofocas e bastidores, nos distraindo com isso. Para nós, pode ser até um bom dia. Mas enquanto o abismo persiste, segue sendo um dia horrível para quem sobrevive nesse Brasil profundo. Meus amigos, esse e tantos outros casos que a gente está vendo nesse sentido, que a gente talvez vê um fosso entre, especialmente vindo do norte e do nordeste, casos de, enfim, adultos explorando e abusando de menores e tendo relações que sempre desaguam por uma coisa meio opressora e acaba gerando até em morte. Muitos casos. Palumbo? É a impunidade que impera nesse país, por causa de defensores de bandido, igual o nosso amigo aqui, o PP, que acha que um indivíduo que comete uma barbaridade dessa vai ter uma pena de 8 a 15 anos, no caso de estupro de vulnerável, e aí cumpre parte da pena, tchau. Não, dia das mães, dia dos pais, pode sair. Aqui em São Paulo tivemos um caso de um pedófilo que foi pego numa praça assediando uma criança na saidinha. Se fosse a minha filha, provavelmente eu estaria preso. É difícil a gente conviver com bandido. Então, eu não gosto de bandido, eu detesto bandido. Para mim, ele tem que se ferrar. A pena foi feita para punir. Lá não é hotel, tá difícil, a cadeia é superlotada. O problema é seu, todo mundo sabe. Quem mandou você meter o cano? Porque quem quer trabalhar vai até puxar carroça. Vale a pena a gente mencionar aqui um caso que, tudo bem, não gerou em morte, mas mostra a esculhambação aí generalizada no nosso Brasil. O caso da região metropolitana de Curitiba, na prefeitura de Araucária, tá? Onde Rissan Hussein Derraini, de 65 anos, casou-se com uma adolescente de 16 anos e nomeou a sogra no dia seguinte para o secretariado dele. Olha a várzea que esse tipo de exploração infantil acaba gerando também. São vários contornos aí desse Brasil profundo que a gente não tem contato diário, Pepe, mas as manchetes chegam, as histórias chegam e perfuram aí esses dois Brasis, a divisão que existe. O que você acha? Não, é revoltante, né? É revoltante quando você vê que há um abismo entre Brasis, né? O Brasil arcaico, que acha, por exemplo, que dá para você dar a sua filha, né, para uma pessoa mais velha e mais rica, num casamento arranjado como esse que você relatou aí, e deixa essas crianças sem qualquer tipo de proteção. E o Brasil, que as crianças, dependendo do local em que elas nasçam, ela tem direito a uma vida digna, né? Não dá para a gente normalizar a pedofilia, não dá para a gente normalizar, né, a exploração sexual infantil que tem nas regiões mais pobres do Brasil, não só do Nordeste e Norte, mas lá tem mais do que no Sudeste, né? Mas não dá para a gente normalizar isso. E, infelizmente, o que eu vejo é a gente normalizar essa situação. Inclusive, quando teve a alteração do Código Penal em relação a esse assunto, né, é bom lembrar que a gente resolveu relativizar o sexo com criança acima de 14 anos. Isso que eu ia perguntar também. Né? Ou seja, teoricamente, só é sexo, só é estupro presumido se a criança tiver menos de 14 anos. Então, esse caso que você vê de uma jovem de 15 anos, pela legislação nossa,
não seria estupro. Mas se a criança tiver menos de 14 anos, seria sim estupro presumido, né? Então você vê que a nossa legislação, ao invés de avançar no assunto, ela retroage. Aí tem uma questão que eu discordo do Palumbo. Eu acho que existem casos que temos que ter tolerância zero para a criminalidade. Não dá para uma pessoa que comete crime de pedofilia sair de saída temporária. Existem casos e mais casos que a gente tem que analisar no Brasil. Não é colocar tudo com a mesma receita para tentar resolver o problema que é muito mais profundo. A gente está vendo a foto da tragicamente falecida agora Maria Vitória, na Paraíba, com esse monstro, esse enfim, dejeto humano. E a gente vai estar 56 anos na cara, esse vagabundo, e a gente vai estar trazendo aqui uma reflexão imperativa aqui para o nosso dia a dia, lidando frontalmente com as chagas que existem no Brasil real, no Brasil profundo. No momento que a gente vai fazer um rápido break, para você que está nos escutando aqui na Rede Jovem Pan de Rádio, daqui a pouquinho a gente está de volta com esses e muitos outros debates para você ficar sempre em cima do lance, informado e entretido também pela manhã. Daqui a pouco a gente volta. Mano Ferreira, queria trazer aqui também, não poderia deixar de te ouvir, você que é oriundo do Nordeste, talvez hajam relatos como esse se acumulando de forma até mais intensa por lá, pelo menos as evidências apontam nesse sentido, concorda? Eu não sei se é uma questão regional tão acentuada ou se é muito mais uma questão social. Ou seja, nos lugares onde nós temos mais vulnerabilidade social, e aí, claro, o Nordeste acaba tendo muitas regiões, muitas cidades em que a vulnerabilidade social é muito grande, e aí talvez por isso essa impressão de um recorte regional. Mas você trouxe um caso, por exemplo, de Curitiba, né? Um caso da região metropolitana de Curitiba, né? No Paraná. Ou seja, não acho que seja uma questão nordestina ou uma questão nortista. É uma questão brasileira que está correlacionada com essas situações de vulnerabilidade social, especialmente onde há algum tipo de convivência entre uma pessoa mais velha e rica, bem-sucedida, e famílias mais pobres, que muitas vezes acaba havendo um tipo de quase uma fetichização, como se houvesse um desejo da família de que a menina, a criança, né, que está ainda adolescente, como se ela fosse redimir a situação social da família ao casar com alguém muito mais velho e com mais posses, melhorando a condição financeira da família. É uma tristeza. E para resolver isso, de fato, eu diria que só com inclusão econômica, de fato, né? Para a gente gerar oportunidades e não ter esse tipo de situação como se fosse uma tábua de salvação. Não é um sofrimento muito grande que muitas vezes aumenta a vulnerabilidade das famílias. O difícil, Paulo, vai ser ver, com certeza, não me surpreenderia nem por um pouco, nem por um segundo, que esse sujeito aí já vai estar livre, leve e solto já, 12 com a algum 30 tipo anos, de progressão no caso de pena. morte. Estupro, depois vem a morte, Mas 12 a 30 anos. Vou fingir não que vai acredito. ficar, Vou não fingir vai que ficar. acredito. Vou Vai fingir ficar que menos acredito. de 10 anos. Uma coisa A gente precisa seguir rapidinho. adiante, Fabrício. Quer comentar só se for... Rapidinho, Vamos lá. eu acho, Palumbo, que uma pessoa como essa, ela não está preocupada com a impunidade. Não importa, você pode colocar 40 anos de pena. Quem comete esse tipo de crime não está preocessado com a pena. É uma questão Defeito quase de que... caráter. É uma Não questão pode sair, moral, né? é de caráter. E isso, o Mano falou, não é necessariamente regional, muito social também. Você entra em faculdade aqui, o que tem de professor de 60, 50, 60 anos pra cima, dando em cima de adolescente de 18, Aí. é um absurdo. Isso em todo o país. Não tem a ver com, na minha opinião, não tem a ver com impunidade. Eu acho que tem a ver com uma questão moral de A pena caráter. serve para proteger a sociedade. O indivíduo pega 40 anos, se ele ficasse 40 anos, você estaria protegendo a sociedade de ter um lixo desse na rua. Excelente, Paloma. A gente segue em frente, então.